Fala rapaziada, hoje eu vim trazer um vídeo aqui sobre mentalidade. Tô trazendo vários vídeos sobre isso e é algo que é super importante para você que quer prosperar na sua vida como um jovem empresário. Venho trazendo vídeos aqui principalmente para homens jovens empresários que querem de alguma maneira alcançar o êxito através do digital, ou seja, através do empreendedorismo. E uma coisa que eu sempre vi e ouço as pessoas falarem que é algo totalmente errado. Muitas das vezes as pessoas elas misturam a religião com o fato de querer dizer que a pobreza é algo bom, que é um sinônimo de humildade. E a frase clássica que sempre se diz é: o dinheiro é a raiz de todos os males, que em sua essência é errado. Então, eu anotei aqui o versículo que fala sobre isso, que é 1 Timóteo 6,10, que fala: o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então, a diferença é que o problema não é o dinheiro, e sim o amor ao dinheiro. Isso já traz outro gancho de outro assunto, que é a prosperidade ela sempre vem através de sacrifícios. Na própria Bíblia, a gente vê sempre o sacrifício, sendo que o ponto central do Evangelho é o sacrifício de Cristo. É a doação de Deus Pai, Deus se encarnando, vindo à Terra como um homem e morrendo pela humanidade. E fazendo a conexão com o dinheiro, exatamente esse ponto onde você precisa sacrificar alguma coisa para você poder multiplicar. Jesus, que era o Filho unigênito de Deus, o Filho único, hoje é o Filho unigênito. Então é o primeiro de muitos. E para ele ser o primeiro de muitos filhos, ele precisou de sacrifício, ele precisou se sacrificar para que todos tivessem acesso ao Pai. E a prosperidade, ela gira também em torno disso, é uma lei universal. Então, para você poder colher, você precisa que a semente morra. E deixar totalmente a sua mentalidade, né? A primeira coisa que você precisa sacrificar é a mentalidade de pobreza que você tem. É basicamente intuitivo das pessoas pensarem que você ter pouca coisa, você ser acostumado com a pobreza, com a escassez, é algo bom, é algo humilde. Porém, você precisa sacrificar esse seu pensamento, que é um pensamento confortável, para você ter algum tipo de prosperidade na sua vida. E muitas das vezes você precisa também sacrificar dinheiro, você fazer doações para que essa moeda se multiplique. Na Bíblia fala muitas vezes de sacrifícios, até na parábola do homem que foi viajar e deixou os 3 servos com os talentos. A parábola do homem dos talentos. Então aquele homem que recebeu 10 talentos multiplicou. O que recebeu 2 talentos também multiplicou. Através de quê? De sacrifício, de investimento. E aquele homem que enterrou o único talento que ele tinha, tudo que ele tinha foi tirado. Por quê? Porque ele não quis arriscar e não quis sacrificar. E é daí onde vem a prosperidade. E a Bíblia sempre fala de prosperidade. Anotei algumas coisas aqui, que a Bíblia nunca romantizou a miséria, que é uma das coisas que a gente mais vê no Brasil. A cultura brasileira romantiza a pobreza, como se viver sem dinheiro fosse um sinal de humildade, sendo que não tem nada a ver. Como se você prosperar
fosse pecado, como se a única maneira de você alcançar a riqueza fosse fazendo mal a uma pessoa. Isso também vem muito da mentalidade marxista implantada também nas igrejas. Aquela mentalidade de mais-valia, que para você ter um lucro, você precisa tirar aquilo que é do trabalhador. Tirar aquilo que deveria ser do trabalhador para você mesmo, como se fosse um roubo. Então essa mentalidade tem atrapalhado muita gente, muita gente. E, logicamente, a mentalidade humana é reter, acumular, guardar. Tem esse pensamento de escassez. Quando, na verdade, para você poder prosperar, você precisa pensar em sacrificar aquilo que você tem para você poder multiplicar. E eu sempre falo, para você prosperar, você não pode deixar o seu dinheiro em mão de terceiros. Você precisa fazer algum tipo de sacrifício. Você precisa pegar aquilo que você ganha e dar uma forma de multiplicar isso nas tuas mãos, através do teu empreendedorismo. Então, você confiar em pessoas que você nem conhece, que é você investir num CDB de um banco, que é você investir no Tesouro Direto, que é você investir na bolsa. Isso não vai te fazer prosperar. Porque esse tipo de coisa é coisa que você não tem um sacrifício suficiente para você alcançar um objetivo da sua vida. E quando você tem o dinheiro na sua mão e você faz os investimentos corretos, como empreender, tentar algo novo na sua vida, você tem um resultado muito maior porque é algo que você coloca esforço e além de você colocar esforço nisso, você tem a experiência. Então, se não der certo, você não perdeu dinheiro, você ganhou experiência para a sua próxima vez que você for fazer aquilo ou algo parecido. Então, assim, a Bíblia ela sempre falou de semear e colher, como em 2 Coríntios fala. 2 Coríntios 9:6. Quem semeia pouco, colhe pouco. Quem semeia muito, colhe muito. Você pode reparar que nessa passagem não fala de quem não semeia. Fala só de quem semeia pouco e quem semeia muito. Ou seja, se você não semeia, você não colhe. Se você não se sacrifica, se você não investe, se você não arrisca, você não vai colher. E até vem aquela passagem onde Davi fala: eu não quero dar algo para Deus que não me custe nada, que não haja algum tipo de sacrifício. Todo o Velho Testamento ele foi baseado em sacrifícios, eles sacrificavam animais para cobrir o pecado do povo através do sangue, e a transição do Novo Testamento, do Antigo Testamento para o Novo Testamento é justamente um sacrifício, que é o sacrifício do Filho de Deus, para que todos podamos ser filhos de Deus. Então, assim, as leis bíblicas, elas também se aplicam ao mundo, ao seu dinheiro. Então, você arriscando seu dinheiro, você tem mais conhecimento, você vai adquirir mais habilidades, você vai adquirir mais experiências, você vai ter mais trabalho, mas o seu retorno ele vai ser bem maior. Eu vou trazer o exemplo aqui de quando eu iniciei no digital. Eu antes disso trabalhava, ganhava pouco, eu investia essa grana, só que assim, essa grana que eu investi, ela não mudou minha vida. Eu precisei tirar aquela minha grana que eu investia em bolsa, que eu investia em tesouro direto e tudo que as pessoas falavam que ia te dar um resultado bom, para eu investir em mim. E aquelas pessoas que continuaram investindo
em investimentos tradicionais, elas continuaram na mesma, enquanto eu, que decidi empreender, que decidi arriscar a minha grana em conhecimento, comprando mentoria, em novos produtos, em tráfego, tudo isso me trouxe muito mais experiência, conhecimento e principalmente retorno financeiro. Então, assim, na próxima vez que você for pensar em prosperar na sua vida, você precisa sacrificar alguma coisa. E a primeira coisa que você precisa sacrificar é o seu pensamento de escassez. E o próximo passo é você sacrificar o seu dinheiro através de investimentos e através do seu trabalho. E que não sejam investimentos tradicionais. Então esse é o recado que eu tenho para dar hoje. Deixa o like e se inscreve no canal.